Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje a gente fala sobre a importância de teste de software no futuro tecnológico. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras e aumentarem seus salários em mais de 30%. E se você está aqui novo ou nova no canal, provavelmente você ainda não sabe o que significa alavancar, né? Alavancar pode significar você conseguir a sua migração para a área de teste de software, pode significar você conseguir um aumento salarial acima de 30%, você conseguir ser promovido dentro da sua empresa, ou você que acabou de perder o seu emprego conseguir retornar ao mercado de trabalho. Dentro do episódio de hoje, a gente vai aprender sobre algumas das principais tendências que existem hoje no mercado e como elas influenciam o futuro e, é claro, como você, dentro da área de teste de software, pode contribuir com elas, demonstrando assim a sua importância dentro de cada uma dessas evoluções, ou mesmo algumas delas você vai ver que já estão acontecendo hoje em dia, mas como é que você consegue contribuir com elas ainda hoje. Para que a gente possa começar esse papo, é importante a gente falar sobre como os testadores ajudam as empresas hoje. Se alguém te perguntasse agora, teste de software ajuda como a nossa empresa? O que você responderia? Eu tenho certeza que você, ou pelo menos a grande parte das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo hoje, diriam encontrando bugs. Bugs, para quem está aqui e é novo, são problemas no software que você utiliza. Por exemplo, se você está utilizando um aplicativo bancário, né, um aplicativo do seu banco favorito, e você vai lá e coloca que quer transferir R$500, ele precisa transferir R$500, não pode transferir R$499,99 ou R$1 ou R$800. Na verdade, tem que fazer exatamente aquilo pelo qual ele foi criado para fazer. Quando um software não está se comportando da forma com a qual ele foi desenhado para ser, isso é chamado de uma falha, ou um defeito, ou um bug. Quando você começa a se aprofundar no estudo de testes de software, você percebe que cada um desses termos que eu acabei de mencionar tem um significado diferente. Mas a gente não está aqui hoje para discutir esses tópicos mais fundamentais dentro da área de teste de software, mas sim falar aqui numa linguagem que é muito comum para as pessoas, né? Quando tem esse problema em um software, as pessoas geralmente chamam de bug ou falha ou defeito, ok? Beleza. Aqui está uma notícia de um problema que aconteceu em um banco. Esse problema aconteceu porque havia um bug no sistema bancário. O que acontecia era assim, a pessoa ia lá e agendava um Pix. Quando a pessoa cancelava esse agendamento, ainda assim o Pix acontecia. Só que acontecia sem tirar dinheiro da conta da pessoa, mas sim tirando o dinheiro dos cofres do banco em si. É um bug que gerou milhões em prejuízo, porque alguém descobriu esse bug, então se aproveitou maliciosamente dessa falha e conseguiu então transferir muito dinheiro do banco sem usar os fundos da sua própria conta. Entende? Esse tipo de problema é um problema que sai na mídia, mas existem muitos outros problemas que nem aparecem em notícias. O ponto é, quando um problema como esse acontece, alguém sai prejudicado, seja o banco ou seja a pessoa em si, né? Testadores trabalham atualmente para conseguir ajudar as empresas a conseguirem evitar esses bugs críticos. Não só bugs críticos, mas também trabalha com diversas outras atividades, como revisão de documentação, revisão dos artefatos, de código, produção de ferramentas para contribuir na execução dos testes, planejamento dos testes, modelagem, a comunicação com as outras pessoas do time para contribuir com elas sob a perspectiva de qualidade, levantamento de riscos, entre outras diversas atividades que um testador faz. Mas quando a gente pensa no nosso presente, existem diversas tendências que estão ao nosso redor e que muitas vezes a gente fica pensando como é que eu posso contribuir com isso. E são tendências que estão realmente voltadas a se estender pelo futuro. Estou falando aqui sobre tendências relacionadas à tecnologia e que são tão estratégicas que acabam sendo incorporadas pelas empresas e quando você se dá por si, você está lá na sua frente diversas tecnologias ou formas de trabalho diferentes que você
não tinha reparado antes. A questão é, como é que você, testador, consegue influenciar dentro dessas novas tecnologias ou formas de trabalho, de modo que você realmente consiga trazer, né, para as pessoas que estão ao seu redor, uma noção clara de que o seu trabalho continua sendo importante e vai ser crítico para que essas novas ferramentas ou formas de trabalho tenham a melhor forma possível de execução. Né? O Gartner é um instituto que traz frequentemente quais são as tendências relacionadas a diversas áreas, dentre elas a área de tecnologia. E aqui você vê inclusive um link para que depois você possa acessar e entender um pouco melhor sobre essas tendências. Bem, quando o Gartner traz essas tendências, geralmente são tendências para o ano mesmo que eles estão dizendo ali que as tendências são, ou geralmente essas tendências acabam se alongando, se estendendo por outros anos também. Por isso, nosso conceito de futuro aqui vai estar relacionado diretamente ao que o Gartner trouxe dentro desse relatório de 2024. E ele trouxe aqui 3 grandes grupos, que é o grupo de proteção de investimentos, de ascensão dos construtores ou ascensão dos builders e de entrega de valor. Eu analisei cada uma dessas tendências aqui, e esses grupos, e eu percebi que dentro do grupo de Rise of the Builders tem 3 coisas que definitivamente estão correlacionadas com a parte de testes de software, e que eu sei que nós testadores vamos ser muito, mas muito importantes em cada um deles. Você vai perceber que algum desses 3 também já fazem parte do dia a dia de algumas empresas. E pode ser que na sua empresa já esteja acontecendo isso também. O que é muito bacana para que você também possa entender como é que você participa disso, ok? Vamos lá? Essas 3 tendências daquele grupo são, primeiro, Platform Engineering. Platform Engineering basicamente são times, geralmente são times, de fornecedores internos de serviço, de componentes ou de ferramentas. O que isso significa? Significa que existe um time, ou que vai existir um time dentro da empresa, e esse time vai ficar cuidando especificamente de alguns serviços que são necessários para os demais times, ou componentes, aqui eu estou falando realmente de softwares, ou pedaços de software que vão ser necessários para outros times, ou até mesmo ferramentas que esses times constroem para poder contribuir com os outros times que fazem parte da empresa. Geralmente esses times eles estão focados em produzir ferramental ou serviço ou componente que contribua para que os outros times da empresa possam trabalhar de maneira mais produtiva. E como eu disse, isso envolve sim software. Muitas vezes vai envolver software. Componentes que vão ser criados, bibliotecas que vão ser criadas para que esses outros times possam fazer uso. E geralmente essas ferramentas elas são desenvolvidas, precisam ser testadas e depois são entregues para que os outros times possam consumir. E ao consumir, é necessário que seja testado diversas coisas, integração, como é que aquele determinado componente funciona, se ele tem boa performance, se ele realmente está atendendo todas as necessidades que foram pedidas e assim em diante. Então, essa é uma tendência que sofre impacto direto de testes de software e que vai definitivamente necessitar de pessoas que são pessoas que entendem muito sobre testes de software para poder contribuir com o dia a dia desses times para que eles entreguem produtos melhores também. A segunda tendência são as AI Augmented Development. E o que isso significa? Significa que o desenvolvedor ou os desenvolvedores vão fazer uso de inteligência artificial generativa ou outros algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, para conseguirem trabalhar na criação de software, nos testes e na entrega dos softwares também. Isso já acontece hoje em dia. Né? A gente pode ver ferramentas como, por exemplo, o GitHub Copilot, que ajudam desenvolvedores a conseguir
com base em poucos comandos, escrever várias linhas de código. Aqui eu não estou para julgar o quão bom esse código é, ou quanto de qualidade tem, ou quanto adaptado está para o que eles desenvolvem, mas que a inteligência artificial generativa já consegue contribuir para eles, para que eles gerem alguns insumos, isso acontece hoje. A mesma coisa é para teste de software. Né? Em teste de software, hoje em dia, a gente também já consegue utilizar a inteligência artificial generativa para contribuir com as nossas atividades de algumas formas. Né? Então, todas essas ferramentas de inteligência artificial generativa que estão disponíveis hoje e também algoritmos de machine learning específicos para algumas determinadas atividades fazem com que o desenvolvimento de software fique mais produtivo. E isso também é uma tendência segundo o Gartner. Conseguir utilizar essas ferramentas dentro do dia a dia de um desenvolvedor ou de um testador ou de alguém de engenharia de software para conseguir acelerar algumas das atividades que eles geralmente fariam por eles mesmos. E a nossa terceira tendência aqui hoje são as Intelligent Applications. São aplicações inteligentes. São aplicativos que vão consumir informações externas ou vão consumir dados que vão contribuir para que a inteligência artificial possa, então, aprimorar o software e conseguir trazer uma melhor experiência para o usuário ou mesmo conseguir dar para o usuário funcionalidades que antes eles não teriam apenas com o desenvolvimento tradicional. Legal, né? Pensa numa ferramenta que consegue se adaptar com base nos diversos dados que você tem consumido em sites diferentes, por exemplo. Um site que consiga te trazer informações mais ricas ou mais conectadas com as suas necessidades, por exemplo, depois de consumir informações suas de diversas fontes diferentes. Essas são as aplicações inteligentes. Elas ainda assim são softwares. Só que são softwares que são um pouco mais complexos, por fazer o uso dessas diversas fontes e por também fazer uso massivo de inteligência artificial e de alguns algoritmos de machine learning. A questão é, como é que nós, como testadores, ou como a disciplina de teste de software em si, pode contribuir para cada uma dessas tendências? Bom, quando a gente fala sobre Platform Engineering, que é aquela questão daqueles times que estão fornecendo componentes, serviços ou ferramentas para os demais times, bom, nós como testadores podemos traçar processos e estratégias de teste para poder contribuir com esses times que estão desenvolvendo nesse estilo de plataforma. O processo de teste de software ele precisa ser adaptado para esse contexto. Entender muito sobre teste de software, profundamente sobre isso, faz com que você consiga, então, conseguir adaptar aquelas estratégias que antes funcionavam para um desenvolvimento tradicional, também para dentro de um time de plataforma. Outra coisa também é que a gente, como testadores e a disciplina de testes em si, pode contribuir com a validação desses componentes ou desses serviços que estão sendo disponibilizados. Das ferramentas que estão sendo construídas, será que elas funcionam bem? Será que elas atendem os critérios de aceitação que nós temos? Será que elas têm os requisitos não funcionais também implementados de maneira correta? Será que tem boa performance? Será que tem boa usabilidade? Tudo isso que está relacionado a teste de software vai ser aplicado também nos serviços, componentes ou ferramentas que são desenvolvidas por esses times. E o seu trabalho como testador e a disciplina em si de teste de software contribui muito com essa tendência também. A nossa forma número 2, que é relacionada à tendência de AI Augmented Development, está relacionada diretamente a você conseguir avaliar o quão assertivos são os resultados daquela inteligência artificial ou machine learning que está sendo utilizado para ajudar os desenvolvedores ou outros engenheiros a construir os seus softwares. Um bom exemplo é o seguinte: o desenvolvedor foi lá e está desenvolvendo um pedaço de software, ele então usou uma ferramenta de inteligência artificial generativa para gerar os seus testes de unidade. Os testes de unidade foram gerados.
E realmente parece que a cobertura foi atingida. Mas você, testador, sabendo que existem formas de conseguir avaliar se os testes de unidade foram construídos e realmente abrangem tudo aquilo que é necessário, você aplica uma outra ferramenta junto com um método chamado Mutation Testing, por exemplo, que são os testes de mutantes. E você, a partir do uso daquela abordagem, percebe que, mesmo utilizando inteligência artificial generativa, mesmo sendo um excelente desenvolvedor, ainda assim eles deixaram alguns pontos que não foram abordados com a técnica ou a estratégia de teste apropriada. E com isso você consegue contribuir também com aquilo que a inteligência artificial generativa gerou e com aquilo que o desenvolvedor revisou e que até então todo mundo achava que estava ok, mas você, tendo um conhecimento profundo de teste de software, conseguiu contribuir um pouco mais e entendeu que aquilo que foi produzido não foi tão assertivo quanto se esperava. Então isso também é uma forma de você contribuir, é também um impacto positivo que teste de software traz para dentro desse contexto. E por fim, Intelligent Applications. Bom, são diversas fontes de conhecimento. É um uso massivo de inteligência artificial para modificar o software que a gente está entregando para os nossos usuários. Mas será que tudo isso está funcionando da forma que se esperava? Será que os dados que estão sendo trazidos têm a qualidade necessária para serem imputados dentro do nosso software? Será que a forma com que a inteligência artificial construiu esse software é realmente a forma com a qual a gente esperava oferecer para os nossos usuários? Será que o software funciona como deveria? Será que ele não faz o que não deveria fazer? Entende o que eu quero dizer? Todas essas perguntas são perguntas que são respondidas especificamente com a aplicação de estratégias e práticas de teste de software. E volto a dizer, você, testador, está conectado diretamente a fazer com que essa tendência seja algo positivo dentro da empresa onde você trabalha. Bacana, né? A gente falou aqui muito sobre ferramenta, sobre processo, sobre técnicas, não é? E eu tenho certeza que um dos pontos que vão ajudar muito você dentro dessa busca por conseguir atender as tendências é entender também quais são as principais ferramentas que hoje em dia se destacam dentro do mercado de teste de software no Brasil, né? Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e descobri que dentre as 500 vagas que foram investigadas, essa daqui é a lista das top 10 ferramentas mais pedidas nas vagas. Eu faço essa pesquisa sempre com o objetivo de ajudar os meus alunos a conseguirem entender quais são realmente as tendências que fazem parte do dia a dia deles em relação ao mercado, para que eles consigam realmente estar o tempo todo preparados para conseguir atender às necessidades do mercado. Legal, né? Então aqui está para você quais são as 10 ferramentas mais pedidas nessas vagas que foram investigadas entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Você vai ver aqui que Selenium continua sendo a ferramenta mais pedida, então é algo que você precisa aprender. Aqui no canal tem vários vídeos sobre Selenium, também você pode consumir e conseguir melhorar os seus conhecimentos. Postman, que é uma ferramenta voltada a testes de API REST. Você também tem algumas aulas aqui dentro do canal para que você consiga entender um pouco mais sobre Postman. Você também tem Cypress, que está aqui dentro desse top 3. Tem um vídeo aqui sobre uma migração de Selenium para Cypress, também pode ajudar você a começar a entender um pouco mais sobre esse universo. Jira, Cucumber, são ferramentas que também fazem parte aí desse top 5. E a gente vai ver que depois a gente ainda tem Appium, que é uma ferramenta para testes, para automação de testes mobile, JMeter para testes de performance, Playwright para automação de testes web, JUnit para criação de testes de unidade ou para a estrutura dos testes automatizados escritos em Java, e Jenkins, que é uma ferramenta de CI/CD para ajudar o seu time a construir pipelines e fazer com que código seja integrado em uma maneira frequente. Bacana, né? Essas daqui são ferramentas, então, que se você souber hoje em dia, você vai conseguir atender a maioria das vagas. E o que eu posso dizer para você é que dentro da minha mentoria em teste de software, a gente aprende muito sobre cada uma dessas ferramentas que a gente acabou de falar. A ideia é fazer com que você
que está em busca do seu alavanque de carreira consiga realmente alavancar através de conseguir ter acesso a conhecimento técnico em teste de software. Você aprende dentro da mentoria desde o início sobre testes de software. Então vai aprender sobre processo, mentalidade, sobre ferramentas, técnicas, automação de testes, testes em diversas camadas, gestão de defeitos, testes não funcionais, testes de performance, dentre outros. Então a ideia é que você consiga realmente entrar para a mentoria e sair de lá um testador, uma testadora preparada para o mercado. Seja você já atuante na área ou você que quer migrar para a área. Como eu disse, o alavanque pode acontecer aí de 4 maneiras, né? Você migrar para a área de teste de software, conseguir uma promoção, conseguir um aumento de salário acima de 30% ou mesmo conseguir voltar para o mercado de trabalho depois de ter perdido o seu emprego. Bem, se você quer saber mais sobre a mentoria, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Agora é hora de você curtir se você gostou desse vídeo, comentar esse vídeo se você amou o vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever aqui no canal para que você possa continuar recebendo conteúdo de qualidade aqui dentro do canal, sempre, toda semana com vídeos novos, beleza? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e até a próxima. Tchau!